muita coisa sobre muita coisa. Brasileiro gosta de rir. Brasileiro é divertido. Nós conseguimos fazer das tragédias piadas. E nós rimos de tudo. Tudo. A gente ri do nome e sobrenome das pessoas. A gente ri dos defeitos físicos ou qualidades físicas das pessoas. Nós zombamos do governo, zombamos e fazemos piadas de coisas sérias, de coisas que por si já são engraçadas. Nós vamos em funeral, nós rimos. Não é? A gente faz piada de tudo. Poderíamos até dizer que nós somos o que o provérbio chama de escarnecedores. E hoje nós vamos falar de escarnecedores. Nós inclusive achamos que pessoas sérias são muito chatas. Nós achamos que pessoas sérias são pessoas com problemas. Então nós temos essa virtude e ao mesmo tempo um defeitão também da nossa cultura. Como lidar com isso? Eu não vou deixar de ser brasileiro, né? E também eu não vou deixar de ter aquele bom humor que é próprio dos brasileiros. Não de todos, evidentemente. Inclusive quando alguém é muito sério, a gente até fica pensando se ele não é estrangeiro. A palavra de Deus fala sobre os escarnecedores. Porque afinal de contas, nós sofremos do nosso próprio veneno, na nossa cultura, na nossa sociedade brasileira. Nós sofremos do nosso próprio veneno quando nós vamos pregar o Evangelho. As pessoas escarnecem, elas riem, elas zombam, elas contam piadas, elas não nos levam a sério. Mas a palavra de Deus coloca o escárnio como algo muito sério. O escarnecedor é o zombador, é o piadista, é o engraçadinho, é o debochado. Conhece essa palavra? Debochado? Assim é o escarnecedor. Nós não devemos perder nosso senso de humor, nunca, porque todas as nações têm seus escarnecedores, mas em todas as nações também tem as pessoas sérias. A própria palavra escarnecer vem de um verbo, nunca ouço esse verbo em lugar nenhum, só no dicionário mesmo. Escarnir, que é tirar a carne. Escarnecer ou zombar de alguém é arrancar a carne da pessoa, é carnear alguém. A gente até fala tirar uma casquinha, não é? Só que às vezes você sente, quando o escárnio é contra você, você sente que está arrancando um pedaço da sua carne. O seu orgulho ferido por algum apelido, por alguma imitação, por algum comentário malicioso, humorístico, sagaz, parece que está arrancando a pele da gente. Mas como nós zombamos de todo mundo e também somos zombados por pessoas, nós achamos que isso se torna muito normal. É algo da cultura, é algo próprio do brasileiro. Mas, meus irmãos, o Senhor quer nos ensinar hoje pela manhã sobre ser escarnecedor. Deus quer transformar o seu humor
Na palavra de Deus nós temos muitos exemplos de pessoas que zombaram. Caim zombou de Deus. Onde está o teu irmão? Qual foi a resposta? Sou guardador do irmão. Em tom de deboche. Zombou. Lameque, que tinha 2 esposas, ele chegou para elas e falou assim: matei um homem. Por quê? Ele pisou no meu pé. Tom de deboche. Matou alguém e debochou. Porque pisou no pé. Isso é piada de mau gosto, né? Pisar no pé, não sei se fez algum mal para ele. Babel, Torre de Babel. Zombaram de Deus. Porque o que eles queriam? Vamos construir para nós uma torre. Vamos ser famosos. Vamos ter aqui uma sociedade que não precisa de Deus. E lá no topo a gente coloca um culto de adoração aos astros, os famosos zigurates, conhecidos pela arqueologia. Não aquela coisa redonda que tinha às vezes em alguma revista de escola dominical das crianças, né? Mas uma coisa quadrada, cheia de escadas e andares, zigurates, que era para adoração dos astros. Zombaram de Deus. Sara, Abraão, ou Sarai, Abrão, vocês vão ter um filho. Quem que riu? Sara, Abraão também. Aí o anjo falou: não ri não. Não fala que não riu porque riu. Zombando das coisas de Deus, zombando das promessas de Deus. Golias zombou. Como que ele zombou? Quer dizer, um guerreiro filisteu, vem aqui um pivete, um moleque, com pau, como se eu fosse um cachorro. Então ele estava zombando também, sempre zombando do povo de Deus. Tobias, quando viu aquela muralha sendo construída, aquele muro que Neemias estava construindo, que construiu, aliás, em 52 dias, ele falou que esse muro não vai aguentar nada. Se alguém encostar lá, cai. Alguém quem? Uma raposa. Uma raposa encostar, zombando, escarnecendo da obra de Deus sendo realizada ali. Jesus falando que os fariseus estavam com planos de matá-lo, eles zombaram. Eles falaram: tens demônio. Zombaram dele, está endemoniado. Quando Jesus estava na cruz, aí eles passavam, meneavam a cabeça, zombavam e diziam: desce da cruz, se é filho de Deus, zombando. Quando contrataram um orador para falar de Paulo, contra Paulo, diante de Agripa, contrataram um orador romano chamado Tértulo, e ele falou: esse Paulo é uma peste, zombando, né, de Paulo. E a palavra de Deus diz em Provérbios mesmo que o vinho é o quê? O vinho é escarnecedor. Me lembro que há uns 30 e tantos anos eu estava pregando em São Luís, na rua lá. O povo lá em volta, a gente foi com um grupo de Peniel e eu fui o pregador da rua. Eu estava lá pregando e um bêbado me atormentando o tempo todo, fazendo piada aqui na minha cara, zombando, porque o vinho é escarnecedor. Junta com o incrédulo, imagina o que dá: escárnio. Então, nós precisamos fugir do escárnio, do deboche,
da zombaria, daquilo que ofende as pessoas, daquilo que afeta as coisas sagradas. Não vou mais rir nunca mais? Vou fazer piadas, mas que o Santo Espírito tire de nós tudo aquilo que nós, pela natureza caída, achamos graça. Porque eu não sei como que alguém pode sentar na sala de casa e ligar o programa em alguns humoristas e ficar rindo do que eles falam. Aqueles stand-up, aqueles piadistas. A nossa mente já está corrompida para a gente achar graça daquelas coisas, daquelas piadas, daqueles gracejos. E a palavra de Deus em Provérbios, no nosso tema de número 32, fala dos escarnecedores. A decadência do zombador, a decadência do escarnecedor. Primeiro, nós sabemos que o escarnecedor, ele está procurando alguma coisa. Ele ainda não achou. Muitas pessoas tímidas se escondem atrás da zombaria. Muitas pessoas inseguras ganham força zombando dos outros. Muitas pessoas covardes ganham coragem quando elas tiram um pouco da carne do outro. Escarnecedores. Provérbios 14, 6 diz assim. Provérbios 14, 6. O escarnecedor procura o quê? Sabedoria. E ele encontra? Não. Não encontra. Mas para o prudente o conhecimento é fácil. Debruçar-me diante de Deus, orar, ler a palavra do Senhor, andar com pessoas santas, pessoas que andam com Deus, isso me traz sabedoria. Mas andar com os escarnecedores, não. Nós temos um senso de humor e nós, quando éramos crianças e adolescentes, a gente andava em turma, na rua assim, de repente um fazia sabe-se lá o que, começava a rir e todo mundo ria, e todo mundo ria, e todo mundo... A gente nem sabia por quê. Porque é assim que é criança, assim que são os jovenzinhos. E é uma bobeira saudável muitas vezes. Eles riem à toa. Eu não aguentava ficar dentro da igreja sem rir. A gente tinha que separar da molecada, porque a gente ria mesmo, ria de tudo, de tudo. Nós somos assim desde criança. Nós acostumamos a rir dos outros. Na verdade, o escarnecedor cresce e continua rindo dos outros. E procurando ainda sabedoria, e ele nunca encontra sabedoria. Parece que pelo jeito nunca vai encontrar desse jeito. O zombador está procurando alguma coisa. Ele sabe que está errado. Todo mundo sabe que está errado. Sabe quando você descobre que está errado rir dos outros? Você sabe, né? Quando ri de você. Aí você sabe o quanto dói na sua carne, quanto esfola a sua carne, seu orgulho. Então você já pode imaginar quanto que dói no outro também. O escarnecedor sabe que está errado, mas ele quer ajuda? De jeito nenhum, ele não quer ajuda de ninguém, ele é orgulhoso. Provérbios 15, 12. Alguém pode ler? O zombador não gosta de quem improvisa, nem procura a ajuda do sábio. Coisa dolorida é quando você faz uma piada infeliz e alguém fala, você devia maneirar, hein? A gente fica sem graça porque perde a piada, né? A piada é para rir. E é ruim também quando alguém conta uma piada e a gente forçosamente dá um sorriso amarelo
Parece que o ambiente força você, pelo menos, esticar um pouquinho o lábio, mostrar um pouquinho o dente. Mas você sabe lá no fundo que eu não devia estar rindo. Então, uma boa é você não andar com essas pessoas, porque elas só vão fazer piadas assim. Elas só vão se divertir enquanto elas esfolarem as outras pessoas, enquanto elas arrancarem a carne, enquanto elas escarnecerem das outras pessoas, elas vão rir. E se você anda com alguém que é sempre assim, está na hora de você parar de andar com elas. Procura outras amizades, porque elas não fazem bem para você. Ou você dá aquelas gargalhadas junto com elas, ou você não anda com elas, porque ficar dando sorriso amarelo e quase que pedindo perdão na hora a Deus, porque você está rindo daquela piada, e deveria mesmo. Ele sabe que está errado, mas ele não quer ajuda. Se eu fosse desenhar Satanás, uma que eu não conheço Satanás, nunca vi, não quero ver, não sei se dá para ver, mas ele pode se apresentar também de certas formas. E se eu fosse um desenhista, eu acho que Satanás estaria sempre rindo. Eu não vejo Satanás uma pessoa que é uma pessoa maligna. Não vejo Satanás sentado, meditando, pensando. Eu vejo Satanás escarnecendo. E na verdade os artistas colocam Satanás assim. Aquele garfão lá, aquele ser horrendo, sempre dando gargalhadas, rindo, sempre zombando. Inclusive alguns têm a ideia de que no inferno, posteriormente no lago de fogo, lá estará o rei do inferno, o rei do lago de fogo, dando gargalhadas de todo mundo. Não fique com essa ideia. Ele vai estar sofrendo. Aliás, o lago de fogo foi feito não por ele, mas para ele. Deus fez para condená-lo, sentenciá-lo. Se ele está dando algumas gargalhadas, todas elas vão acabar no lago de fogo quando ele estiver sofrendo pelos séculos dos séculos sem fim. E para lá também irão os escarnecedores da palavra de Deus. Você precisa decidir qual lado que você está. Se é no lado da reverência ou no lado do escárnio, da zombaria. Nós sabemos que o escarnecedor começa rindo e termina chorando. Vamos ler Provérbios 19, 29. Provérbios 19, 29. Alguém quer ler? Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Está preparadinho para eles. Evidentemente que para aqueles que estão zombando dos juízos do Senhor. Fiquei muito abençoado do irmão dirigente, o irmão Zé de Paula, falar que ele medita no Salmo 119. O Salmo 119 é para meditar mesmo. São 176 versículos. Para nós meditarmos nesses versículos, porque todos eles, com exceção de 4, exaltam a palavra de Deus por nome. Juízos, estatutos, mandamentos, palavra, sempre exaltando a palavra de Deus. Então, Salmo 119, não sei quem escreveu, alguns dizem que foi Esdras, o escriba, quem escreveu, não sei. Esdras amava muito a palavra do Senhor. Eles fizeram um púlpito para colocar lá os rolos para que fossem lidos. A Torá, o Pentateuco. E eles liam das 6 da manhã até meio-dia. Não apenas liam, mas iam traduzindo para aqueles que não
não entendiam o hebraico antigo, não é? Iam explicando também as coisas mais difíceis. Não era um momento para piada. Aliás, talvez muitas igrejas se tornaram motivos de piada. Tem que ter alguma coisa engraçada. Tem que ter algum espetáculo, algum show, alguma coisa que me divirta. Será que nós não paramos para pensar que esses shows, esses espetáculos podem ser, e são de verdade, um escárnio contra Deus, querendo arrancar a carne de Deus, em vez de exaltar a Deus com aquela reverência que era necessária na palavra do Senhor? Então, preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Uma hora não vai mais achar engraçado. Estão zombando que Deus é o Criador do universo. Por isso eles formam teorias que isso sim é piada. Falar que eu vim de uma sopa orgânica, de um girino, que se transformou nisso, naquilo, aí no macaco do sul, que era o Australopithecus, no Homo sapiens, até que chegou a nós. Isso é piada de mau gosto. Ninguém com inteligência íntegra, porque tem os que têm inteligência adulterada, mas os que têm inteligência íntegra, eles não vão acreditar numa coisa dessa. Não podem. Eles vão parar de zombar que Deus fez Adão da terra. Eles vão zombar. Eles vão parar de zombar de que realmente Deus cortou o lado de Adão, tirou a costela e formou Eva. Eles vão parar de zombar, porque mostrar-se-á a verdade da palavra de Deus. Mas muitas pessoas não acreditam mais nos primeiros 3 capítulos de Gênesis. Eles acham muito absurdo para acreditar. Então vai acreditar na teoria da evolução, que não é absurda, né? Porque o mundo veio de uma grande explosão. Em vez de crer num Deus pessoal, amoroso, Criador dos céus e da terra, a quem nós devemos prestar contas de todos os nossos atos. Começa rindo e termina chorando. Agora, o escarnecedor não faz falta para ninguém. Para as pessoas sérias, ou melhor dizendo. Os escarnecedores não fazem falta para a sociedade. Nós vivemos muito bem sem as piadas deles. Nós vivemos muito bem sem os escárnios deles contra a palavra de Deus, contra Jesus Cristo. Nós não precisamos deles. Em Provérbios 22, 10... Alguém pode ler? Lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Ou seja, o mundo vira uma paz. É só lançar fora o escarnecedor, o zombador, que vai embora tudo isso daí. As brigas, a vergonha, a irreverência, vai tudo embora. Porque é o escarnecedor quem tem feito isso. E ele tem feito na sua mente, com certeza, porque tem feito na minha mente no decorrer dos anos. A gente começa a zombar da palavra de Deus. Sem perceber, a gente começa a zombar da palavra de Deus. A gente começa a aceitar os escárnios deles. E aliás, a gente começa a ficar com vergonha de falar daquilo que nós cremos, porque eles vão rir da nossa cara. Então, eles estão comandando as nossas mentes. Eles estão formando o nosso caráter eclesiástico, ou seja, o caráter de igreja. A igreja não pode se amedrontar com os escarnecedores, porque a gente já sabe qual é o destino deles. Nós temos que ir
em resgate a eles. Eu já fiz muito evangelismo, como alguns de vocês já fizeram muitos evangelismos de rua, de entrega de folhetos, de casa em casa, muitos. A minha tendência foi sempre fugir daquele que estava fazendo gracejos. Vamos sempre para as pessoas mais moralistas. Obrigado, que bom que vocês estão pregando a palavra de Deus, é muito bom, eu gosto tanto. Essas aí a gente quer pregar o evangelho. Mas, meus irmãos, nós temos que ir atrás deles também, dos escarnecedores, daqueles que nós sabemos, ele vai rir da minha cara. Em 1970, 71, 72, 73, já está lembrando, Joãozinho? Vagamente, 73 já começa a lembrar. Começa a lembrar. E o Jonas, já está lembrando? Época do Sesc Centenário da Independência. Eu tô achando que você ele vai ter o compact disc da época dessa música. dessa Escuta música bem. aí. Quem mais que lembra de 1973? Seu Giovanni talvez já está lembrando, né? 1973. Marilda com certeza lembra. Seu Wilson, Dona Maura. Olha, em 1973 eu estava na escola. Eu ainda não era salvo, mas eu era da igreja, né? Então eu era crente. Vocês não sabem a dureza que era ser crente numa escola nos anos 70. Nos anos 80, quando chegou assim, os anos 90, parece que era moda virar evangélico, né? Mas foi muito difícil. Mas difícil mesmo, irmãos. A ponto da criança não querer ir para a escola. Porque numa turma de 40, só eu era da igreja. Então, e para ir para a escola dominical, então? Já falei, né, que a minha Bíblia, a minha revista de escola dominical, iam dentro da minha calça, com a blusa por cima. Ninguém podia ver. Tinha que andar naquele espaço. Porque não era fácil, era zombaria assim, daqueles palavrões mesmo. A gente não aguentava. Carnaval era uma loucura, né? Sair na rua, sendo crente, então as mães nem deixavam sair na rua. Tudo foi muito difícil. Hoje, nós estamos num outro tipo de escárnio. Foi difícil naquela época, mas eu acho que hoje também é difícil, só que de outras maneiras. Então nós vemos aí muitos evangélicos, só que eles estão escarnecendo da palavra de Deus. Isso a gente nunca imaginava que ia acontecer. Você não precisa nem mais dos incrédulos para zombar da palavra de Deus. Você tem os crentes das igrejas zombando de Deus, da palavra de Deus, dos princípios cristãos. O escarnecedor ele nem percebe, mas ele está incomodando bastante. A gente fica incomodado com eles. Provérbios 24, 9. Alguém pode ler? Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. O escarnecedor é abominável aos homens. Quais homens? Os homens santos. Os homens que não são escarnecedores. As mulheres que não são escarnecedoras. Então, para essas pessoas, ele é abominável. Nós não suportamos os escarnecedores, os zombadores da palavra. Agora, talvez você não tenha percebido, né? Mas começa a perceber um pouquinho mais. De tudo na sociedade, na cultura, do entretenimento, nos noticiários, nos bate-papos. Você vai perceber um escárnio contra Deus e as coisas de Deus e os valores divinos. Você começa a perceber.
Ou talvez você já nem saiba que você também está escarnecendo dessas coisas. Eu não tenho um dia sagrado, né? Agora, domingo é o dia que nós nos reunimos na igreja. Eu entendo que todos os dias para nós são dias santos. Porém, eu respeito muito os antigos que guardavam o domingo para se afastar de todas as atividades comuns da vida, para guardarem aquele tempo para pregar o Evangelho, para estudar a Palavra de Deus mais tempo do que os outros dias da semana. Eu estava lendo a história de John Patton. Foi um missionário entre os canibais. Os canibais são aqueles que comem carne humana. Estamos falando de escarnecedores. Eles eram escarnecedores literais. Eles arrancavam mesmo a pele das pessoas, a carne, e comiam, matavam as pessoas. E ele disse que em uma dessas tribos, na Novas Hébridas, eles ficavam com uma abstinência tão grande por carne humana que eles começavam a desenterrar os cadáveres recém-mortos para poder ter carne para comer. E aquele homem lá, John Patton, sofreu muito naquele ministério. Ele não podia falar nada, que eles vinham já com paus, pedras, aquelas lanças de pedras ainda, que iam matá-lo e comê-lo. E eles iam fazer isso mesmo, como de fato no final fizeram. Com outro missionário, não com ele. Ele viu tanto escárnio deles, tanta zombaria da parte deles, que ele ficava se perguntando: será que eu tenho mesmo que falar de Jesus para essas pessoas? Mas ele ficou firme: tem que falar. Um dia eles serão amigáveis, um dia eles deixarão de comer carne humana, um dia eles vão glorificar o Senhor. Sempre era a esperança dele. Ele teve 10 filhos, 4 morreram no campo missionário. John Patton foi um homem muito perseverante em pregar a palavra do Senhor, no meio daqueles escarnecedores nos dois sentidos, de zombar daquilo que ele falava e de escarnear mesmo pessoas para comer. Coisa nojenta, né? Meus irmãos, pessoas tiveram valores cristãos e tiveram que morrer por isso. Em Roma, muitos crentes foram colocados lá naquela arena, aquele coliseu romano, para que as feras escarneassem a eles, enquanto a multidão escarnecia daqueles cristãos, queimavam os cristãos. Nero, para manter o seu jardim, pelo menos numa noite, mas falaram que isso eram muitas noites, manter o seu jardim iluminado, colocava as estacas de madeira e amarrava os cristãos, jogava piche e botava fogo, ficava aquele monte de fogueira ali no jardim dele, de cristãos sendo mortos, escarnecendo da palavra de Deus. Então, quando nós pensamos no assunto os escarnecedores em Provérbios, nós temos a tendência de pensar menos do que realmente são. Os escarnecedores estão por aí, estão ao seu redor, estão no seu ambiente de trabalho. Espero que não, né, Neto? No seu ambiente de trabalho vai ser ruim, que é a família, né? Mas eles estão por aí, zombando. E talvez nós estamos com medo deles. Nós estamos dando sorrisos amarelos dos escárnios que eles fazem. Talvez nós não estamos nos revelando como crentes porque nós temos medo do escárnio, mas nós podemos contra-atacar. Podemos mostrar para eles qual é o destino dos escarnecedores. Os açoites estão preparados para as costas dos escarnecedores. Deus abençoe os irmãos. Continuem com seu bom humor de sempre
mas que vocês sempre vejam algo bonito nas coisas bonitas. Que nós não sejamos escarnecedores, tirando carne das pessoas para tirar alguns sorrisos dos nossos lábios. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Agradecemos a Deus pela Tua palavra que nos orienta a sermos sérios no nosso proceder, a edificarmos os outros e termos a alegria sincera, verdadeira do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor também vai escarnecer, vai rir dos ímpios, das impiedades que cometeram quando o Senhor descer com Teu Filho amado em juízo. Nós pedimos a Deus que sejamos pessoas que, em vez de rirmos, escarnecermos, que nós advertamos essas pessoas contra o escárnio, contra a palavra de Deus. Nós oramos agradecidos por essa palavra, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.